Olá, meus amigos, irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja com você e também com a sua família. E quando você for pregar a palavra de Deus, nunca omita aos seus ouvintes o fato de que eles são pecadores. Nós, os seres humanos, somos pecadores. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E há momentos que falar de pecado não pode ser algo genérico. Há momentos em que o Senhor Deus vai nos levar a especificar quais os tipos de pecados em que as pessoas estão envolvidas. Eu estava estudando o livro de Atos dos Apóstolos e analisando a pregação de Pedro no capítulo 2 de Atos, quando a Bíblia diz que quase 3.000 almas se uniram à igreja através da pregação de Pedro, se converteram à fé em Cristo. E eu estava lendo também o capítulo 3 e o capítulo 4, quando a Bíblia vai dizer que cerca de mais 5.000 pessoas vão se unir à igreja. E um dos pontos que eu observei é que tanto no capítulo 2 de Atos, como no capítulo 3, Pedro ele vai expor aos seus ouvintes, em particular os judeus da sua época, os seus pecados. Destes pecados, o fato de que eles haviam negado a Jesus e levado Jesus à morte por mãos de homens ímpios. Com certeza, o Espírito de Deus, que trabalha por meio da verdade, fez com que aqueles ouvintes de Pedro viessem a se entristecer, a se arrepender e a decidir mudar de vida, aceitando agora Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas almas. Irmãos e irmãs, não haverá um genuíno avivamento se a verdade não for exposta, se o pecador não for confrontado, e confrontado de forma específica, detalhada, não apenas genérica, não apenas com aquelas pregações bonitinhas, genéricas, que falam que o homem é pecador, mas não entram em detalhes, mas não são cirúrgicas, mas não tocam lá no íntimo do homem e da mulher. Pedro, ele seguiu um padrão. Depois leia Atos, capítulo 2, a partir do versículo 23, e leia também Atos, capítulo 3, a partir do versículo 12, e você vai enxergar ali um padrão. Pedro mostrando ao povo o seu pecado, mas não mostrando o seu pecado como alguém que meramente acusa, mas mostrando os seus pecados como um médico que mostra a enfermidade para depois mostrar o caminho para a cura. Pedro fala do pecado, mas Pedro também fala da salvação, da restauração, do perdão. No capítulo 2, no versículo 23, ele fala do pecado, mas no versículo de número 38, ele fala do arrependimento, da salvação, do meio proporcionado por Jesus Cristo, nosso Senhor, para a restauração daqueles homens e mulheres que haviam pecado. Nós lemos também no capítulo 3, versículo 12, Pedro falando mais uma vez do pecado daqueles homens. Mas depois no capítulo 3, versículo 18 e versículo 19, nós encontramos Pedro mais uma vez falando do meio
que Deus proporciona para que o homem seja perdoado dos seus pecados e restaurado, o arrependimento. Então não é apenas alguém que acusa, que alguém fale de pecados, mas é alguém que é como um médico, mostrando ao enfermo a sua enfermidade e o tratamento, a cura para aquela enfermidade. Que Deus continue abençoando a sua vida. Não deixe de falar do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja na igreja, seja na rua, no trabalho, nos ambientes sociais, fale sempre de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é a cura para o povo brasileiro. Ele é a cura para a população do mundo inteiro. Louvado seja Deus. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus.